tem como. O município não está repassando nem os valores da lua, né? Que é o que eu estou brigando então aí para... é irreversível, eu acho, não tem jeito de... Não, eu acho que o próximo prefeito vai ficar alguns anos. Tô dizendo esse, né? Tô dizendo esse. Não, o próximo prefeito vai ficar alguns anos aí para conseguir colocar o... Comprei um carrinho elétrico desse aí, é bom? É? É bom. Já sentiu economia já, não? Olha, não, ele é 100% elétrico. Não, mas economia, assim, no sentido da comparação com... Por exemplo, eu fui no Shopping Estação ontem, deixei ele carregando lá, peguei 100%. Fui na Chapada sábado, voltei, gastou 50% da bateria. Fui no shopping almoçar, deixei carregando, quando eu peguei estava 100% de novo. Não. Então vale a pena, né? Eu tenho energia solar. Vale a pena. Aqui tem um sol para cada um. Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que numa segunda-feira como essa, 22 de abril, há 524 anos, era descoberto o Brasil, segundo Dom Pedro I. Ó. Aí você vai falar que eu reprovei na aula de História, né? O professor está do meu lado aqui. Pedro Álvares Cabral. Então, a gente está aqui, mais uma vez, nós estamos mais uma vez apostos para mais um programa Opinião. Vamos falar de saúde pública, como anunciado já, não é? A gente falou que a gente teria aqui hoje o Dr. Milton, está aqui, entendeu? Né? Ele fica aperreado quando eu fico ligando, porque a gente gosta muito de trazer esse tipo de informação aqui, que é a informação que o nosso telespectador quer absorver, né? E aí eu fico perturbando ele. Ele tá cheio de compromisso, ele para de trabalhar à noite já, e o Paulo Coelho... Mas é assim, ele entende que a gente não faz por maldade, e quando dá na agenda, ele coloca lá e já está vendo que pela terceira vez ao programa Opinião, o doutor Milton. Aí a gente chama de Silveira, ou a gente chama de Matos e Silveira. Eu prefiro chamar de Matos, mas todo mundo aí nas escritas nos jornais é Silveira. Então tá, Milton Matos da Silveira. Falar os dois. E tem um neto também, porque o avô dele também era, suponho, né, pela obviedade aqui. Isso mesmo. É isso mesmo. Então tá, o doutor Milton Matos da Silveira Neto, titular da Promotoria de Justiça Civil aqui na capital, Defesa da Cidadania, no caso, a pasta da saúde. Vamos falar assim de forma mais direta. Vamos falar aí sobre TAC, a prefeitura, vamos falar sobre outras questões ligadas também à prefeitura de Cuiabá, que coisas que estão no centro das discussões aí, estão aperreando não só servidores públicos que alegam aí questão de abono e principalmente o cidadão comum, que é aquele que depende diretamente da prestação do serviço, seja do profissional lá atendendo, seja também do medicamento, por aí vai. Professor Lorenberg, fim de semana foi excepcional, não foi? Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg passa o fim de semana lendo e bebendo. Lendo e bebendo, lendo e bebendo, bebendo e lendo. Não necessariamente nessa ordem. Aí... Não, bebendo suco, água, suco, um leitinho de vez em quando, porque álcool ali não passa longe, né? Lorenberg não bebe, que nem eu, não bebo bebida alcoólica. Estamos aqui então ao vivo, o doutor Milton está aqui, obrigado por aceitar o nosso convite, viu, doutor? Obrigado de verdade. Por onde que eu vou começar? Porque tem tanto assunto aqui. Eu vou começar, sabe por onde? Eu vou começar sobre a questão dos cargos temporários, porque eu sei que tem posição nova lá, tem movimentação nova da parte da sua promotoria, cargos temporários lá pelos lados da prefeitura no que diz respeito especialmente à saúde. O que tem de novidade a esse respeito? Daqui a pouco a gente esmiuça outras vertentes lá da gestão municipal. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É a terceira vez, né, Paulo? Lorenberg conta. Eu acho que é a terceira, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a primeira vez eu era secretário-geral, né, do Ministério Público.
É sempre uma satisfação. Eu só não venho mais, Paulo, porque realmente... Imagino. É corrido, mas eu gosto muito de vir aqui no programa. Agradeço o convite. Também é muito bom a gente poder falar para a população, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público. É um direito do cidadão também saber né, o que está sendo feito. Nós, enquanto Ministério Público, somos um órgão de defesa dos direitos do cidadão. Então, eu acho que é uma questão até de utilidade pública que ele saiba o que está sendo feito por ele. Em relação a essa questão dos contratos temporários, foi assinado o TAC, né, todo mundo sabe do TAC da saúde, ele tem um limite no TAC de 25% de servidores contratados. Inclusive foi feito o concurso da saúde, né, da saúde de Cuiabá, justamente para diminuir esse número de contratos na área da saúde. Hoje o município, salvo engano, está por volta de a Secretaria Municipal de Saúde 27% de comissionados, um pouco mais ou um pouco menos. E foi feita uma apresentação lá na promotoria sobre algumas questões relacionadas a aumento de equipes de saúde da família, que necessitaria manter esse número de comissionados, mas não foi ainda apresentada a documentação correlata. Então eu notifiquei hoje o município, dei 5 dias para eles comprovarem essa necessidade efetiva desses contratos temporários, porque se não ficar demonstrado, vai ter que ser feito para cumprimento do TAC e a demissão aí de algumas, eu não sei qual o número exato, mas uma quantidade considerável de servidores contratados para adequar o TAC. Uma considerável quantidade aproxima-se de que número, mais ou menos? Só para o telespectador ter uma noção, assim, porque eu sei que tem várias informações circulando, se cruzam, outras não batem, mas dizem que é um número bem... Por exemplo, há uma quantidade razoável de, salvo engano, enfermeiros que estão aguardando para serem nomeados no concurso. E tem uma quantidade razoável de enfermeiros contratados. Então, você não pode manter contratos temporários enquanto você tem servidores aguardando, né? Porque se existe essa necessidade do enfermeiro, então, que se chame do concurso público e não mantenha contratos temporários. Agora, na apresentação falaram lá que mesmo chamando do concurso ainda seria insuficiente, mas eu quero ver esses dados, documentação, quero ver certinho, a gente analisar, vou mandar para a equipe de apoio e monitoramento do táxi fazer análise. O que me causa preocupação é o aumento de despesa de pessoal. Foi falado na reunião que esses valores seriam custeados pelo Ministério da Saúde, acho que nós vamos avaliar, né? Porque num município que, eu acredito que hoje a palavra de ordem, pelo menos, deveria ser achar meios de economizar, lógico, no máximo possível sem cortar serviços, mas a necessidade de se enxugar diante de um cenário de déficits mensais, né? A Secretaria Municipal de Saúde tem mensalmente um déficit, só a empresa cuiabana tem um déficit de mais de 10 milhões por mês. Não tem dinheiro nem para pagar as contas do mês. Então, você falar em ampliar serviços, então, primeiro eu acho que tem que fazer o dever de casa de verificar o que está... colocar a casa em ordem, aí você fala em ampliar serviço. Mas me foi informado que esse valor viria do Ministério da Saúde e iria cobrir essas despesas. O que nós vamos fazer essa avaliação, mandar para a equipe também, fazer a nossa análise e aí verificar se de fato toda essa situação, se é mantido isso aí ou não. Ok. Então, pode acontecer de o pessoal que está na expectativa, que está na espreita, o pessoal do concurso aí que está aguardando, esse pessoal tem uma expectativa muito grande em relação a esses temporários aí, que esses possam ser dispensados e esses cargos ocupados pelo pessoal do concurso. Uma vez havendo o preenchimento de tudo, ainda se detectar que ainda é insuficiente, aí... Você pode soltar um edital de temporários até que se ultime um concurso. Por exemplo, o médico, a informação que eu tenho é que foi esgotado a lista de chamada de médicos, né? Então, aí nesse caso específico, porque um concurso público demora, então aí você pode fazer uma contratação, soltar um edital e fazer uma contratação temporária de excepcional interesse público até que se ultime um novo concurso. Agora, o que não pode, na minha concepção, é você manter contratos temporários enquanto há concurso.
a não ser que você demande um serviço que englobe tanto os concursados quanto os temporários. Então, esse cálculo que tem que ser feito, por isso que eu notifiquei, para que seja encaminhada essa documentação para mim, para que a gente faça, junto com a equipe também que faz o monitoramento do TAC, para a gente faça uma análise técnico-jurídica em cima disso aí e analise. Não, de fato, vai precisar de todo mundo. Não, olha, fazendo o cálculo aqui, a gente tem que chamar do concurso e manter tantos X de temporários. Tantos já podem ser exonerados, né, demitidos, Okay. no caso. Significa dizer que se foi feita hoje a notificação, 5 dias, vai dar, Úteis. Considerando os 2 dias aí que sábado e domingo que não conta, segunda-feira, né? segunda-feira, terça, semana. Atenção, o glorioso David, o secretário. O David vai estar aqui conosco depois de amanhã. Amanhã tem um colega seu aqui, do Ministério Público, doutor Paulo Prado, conhece? Doutor, Doutor Paulo Prado vai estar conosco aqui. E depois de amanhã, quarta-feira, o secretário David vai estar conosco também para a gente entrou aqui de cabeça nessa discussão aí para tentar levar mais luz. Não é polemizar, não. Honestamente, não é nada disso. A gente só quer trazer informações, porque tem reclamações, a questão da insalubridade é outro assunto também. Tem as contas que eu já vi o professor Lorenberg, eu tô até com medo ali, que tem tanta coisa escrita naquele papel dele que eu vou te falar, viu? Meu Deus do céu, eu preocupei agora, Paulo. Mas, quer ver? Lorenberg, por favor. Promotor, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Começa assim, falando bem, você já vê. Não, mas avisando. o senhor não sabe o quanto que nos alegra tê-lo aqui. Mas é muito bom mesmo tê-lo aqui, até para ajudar o amigo telespectador a entender um pouco mais. Eu tenho aqui 4, 5 assuntos. Vamos lá. Mas eu vou pegar carona, que não está na minha pauta aqui, mas vou Então pegar são 6, carona. né? Vou pegar carona no que o senhor acabou de nos dizer. E aí, provavelmente, promotor, e me corrija sempre se eu estiver equivocado, se eu estiver errado, o senhor me corrija sempre. Mas o amigo telespectador que está acompanhando e acompanhou com todo o cuidado do mundo a resposta que o senhor nos trouxe, vem à cabeça o seguinte: ora, a pasta da saúde pública do município de Cuiabá foi entregue à prefeitura em janeiro, no dia 1º de janeiro. Nós estamos ainda em meados, ou quase terminando o mês de abril. A primeira pergunta que esse telespectador está fazendo é o seguinte: do mês de janeiro até agora que foram contratados os comissionados, os contratados? Os temporários. Os temporários, ou já vinha Não, já vinha. na gestão da intervenção? Eu não tenho assim, tem contratos temporários que já tem mais de anos. Salvo engano, tem já tem 2 anos, então são contratos. Eu não sei dizer exatamente, aí eu estaria passando uma informação errada, o percentual de contratos que foram feitos durante a intervenção, antes da intervenção, mas no TAC constou uma cláusula, até porque durante a intervenção foram feitas várias nomeações do concurso público. Então, vinha se substituindo, né, um contratado por um concursado, né? No final da intervenção, ali no final de dezembro, foi feita uma grande nomeação pela intervenção, que inclusive eu estive na posse, o prefeito Emanuel Pinheiro deu posse para esse grupo de servidores, eu estive na posse e foi um número elevado. Então o que a gente está cobrando? Que se faça a troca desse concursado pelo comissionado. Mas foi feita uma apresentação para mim dizendo que alguns ou uma quantidade suficiente de contratados seria necessário por esse aumento da equipe. O que eu indaguei, o pessoal falou: olha, peraí, vocês estão aumentando as equipes, mas o município está em déficit orçamentário. Lógico que é uma medida excelente, não vou dizer, mas a gente está numa situação de dívidas, então você primeiro acho que tem que arrumar a casa para aumentar o custo. Mas na apresentação lá veio a informação de que esses valores vão ser custeados pelo Ministério da Saúde. Só que ainda não recebi a documentação, as informações precisas para que a gente possa fazer essa avaliação. Então é isso que eu estou cobrando, a notificação para que eles encaminhem essa notificação, até porque essa apresentação já foi faz um tempo já, e eu quero analisar junto com a equipe de apoio e monitoramento do TAC, para verificar se o número exato de profissionais vão precisar, até porque existem pessoas aguardando no concurso público, professor. Entendeu? Porque foram mais de 2.300 pessoas, entre técnico, enfermeiros
e médicos que passaram no concurso público feito pela prefeitura e não pela intervenção. Exatamente. Foram feitos pela prefeitura. Isso. E como a prefeitura não estava mais à frente da pasta, e sim a intervenção, cabe à intervenção nomeá-los. Só que a intervenção jogou no banho-maria, né? Eu me lembro, por exemplo, que fez uma nomeação, eu estou provocando a reflexão do senhor. Não estou provocando simplesmente, e provocar sempre no bom sentido, promotor. Ela fez uma primeira nomeação, rapidamente, e parou. No mês de outubro, eu me lembro muito bem, de outubro de 2023, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa fez uma convocação à interventora para explicar por que não fez mais, não convocou ou nomeou os concursados. 3 dias antes da intervenção aparecer na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, foi feita uma nova nomeação, como resposta a uma provocação da comissão. Depois parou de novo. E em dezembro, 5 dias, salvo engano, 5 dias, 8 dias de terminar o período da intervenção, foi feita uma nova leva de convocados do concurso público. E aí é uma segunda provocação, promotor. Não faltou maior planejamento por parte da equipe de intervenção na saúde pública, uma vez que está desde o mês de março até dezembro, ou eu estou completamente errado? Ou faltou a Assembleia convocar mais uma vez. Mais uma vez para provocar. Eu vejo assim, né? Quem vai poder te responder isso aí exatamente seria o próprio pessoal que está à frente ali da intervenção. De toda sorte, o que eu verifico você recebe uma secretaria, né? Você pega uma intervenção, você pega um barco que está andando. Como a equipe agora também da Secretaria Municipal de Saúde recebeu a saúde da intervenção, que ficou 9 ou 10 meses ali. Então você vai tomar pé da situação, vai fazer um planejamento. Eu não acredito que foi feita essas nomeações sem qualquer tipo de planejamento, até porque você tem que ter um planejamento orçamentário. Normalmente se passa por pelo menos o Ministério Público é assim, né? Você tem que passar por um planejamento porque é uma despesa permanente. Se é uma despesa permanente, você tem que verificar. Bom, existe limite de pessoal, né? Na Lei de Responsabilidade Fiscal, município, estado, União, tem limites de pessoal para gastar. Então, eu acredito que tem que ser uma decisão técnica, né? Obviamente que, pela que você falou, né, a Comissão de Saúde da Assembleia notificou, chamou a atenção ao problema e deve ter dado um empurrãozinho para fazer essas nomeações. Por isso que eu sempre falo, eu vou muito lá na Comissão de Saúde da Assembleia, eu também gosto de fazer muitas reuniões. Eu acho que quando o gestor, ele chega, ele tem 500 coisas para fazer. Eu já sei porque eu fui gestor. Quando alguém chama atenção para um problema, você fala, opa, peraí que eu preciso resolver isso. Então, é por isso que o diálogo, esse tipo de informação e esse tipo de provocação é importante, né? Agora, as nomeações foram feitas, né? Foi uma gama grande de servidores, né? Obviamente, a gente não pode dizer exatamente que uma nomeação num concursado vai significar necessariamente a exoneração de um temporário. Porque existem cargos que foram criados e nomeados ali pelo concurso que não existiam na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Então, você não tem como nomear alguém e nomear esse temporário porque não existia esse cargo. Então, eu esqueci o nome do cargo, mas tem são 40 ou 50 cargos desses que começou agora. Não existia na estrutura da SMS. Então, mas a gente tem que avalizar, até porque é um custo alto. É um custo alto, né? Um servidor público, você tem ali recolher o patronal, né? Você tem um custo todo ali de garantias para esse servidor, então tem que ser uma coisa com um grande planejamento. Então, quanto mais você conseguir enxugar num cenário em que você tem que cortar despesas, eu acho que isso é uma medida importante. Então, por isso que eu quero ver essa documentação, mas e aqui é bom fazer um parênteses, que a intervenção nomeou no número de pessoas que estavam dentro do edital. Porque presume-se que quando você lança um edital e você coloca lá 10 vagas por um determinado cargo, quer dizer que você tem orçamento e que você tem condições e você precisa daquele cargo. Porque
o correto a se fazer antes de você lançar um edital de um concurso, quando você prevê aquelas vagas no edital, quer dizer que lá atrás o seu departamento de planejamento, o seu departamento que cuida das finanças do seu órgão já disse, olha, pode colocar esse número de vagas no edital, porque nós temos condição, temos estrutura financeira para nomear esse número de pessoas. Quando não tem, o que se faz? Coloca em cadastro de reserva. Salvo engano aqui, posso estar equivocado, mas acredito que não estou, é que as pessoas convocadas estavam dentro do número de vagas oferecidas no edital, ou seja, presume-se que a prefeitura tinha capacidade financeira de nomear essas pessoas. Agora, será que tem essa capacidade financeira de manter esses concursados, esses temporários? É isso que eu quero verificar. Perfeito. Olha só, a gente vai dar um tempinho aqui para o intervalo comercial. Estamos conversando com o Dr. Milton da Silveira. Ele continua com a gente, viu? A gente vai ali rapidinho para o intervalo e volta já já com muito mais informações para você. Não sai daí. Eis que estamos de volta, você está assistindo ao programa Opinião, aqui na sua TV Pantanal, canal 22. Eu quero mandar um grande abraço e falar beijo, né, para a Heloísa, mas eu não sei, é melhor mandar abraço, né? A Heloísa, ela está assistindo ao programa lá no bairro Cidade Verde. É isso mesmo, Paulo Coelho? Você está falando as coisas aí, você acha que você decora, mas você se esquece que você... É isso mesmo. E também para Vanilde Carla, do CPA 2, a Séfora, sabe o que é a Séfora? A Séfora é a cunhada. Prima. É a prima do glorioso Dr. Milton, que está assistindo, né, Séfora? Mandou mensagem aqui para mim. Viu? É? Ô, Séfora, obrigado, viu, pelo carinho aí que você tem para conosco e para com o cunhado, para o primo, né? Para o primo também. A esposa também está assistindo, você falou que ia passar... Qual que é o nome da esposa? Larissa. Dona Larissa, primeira dama aí. Boa noite, viu? Obrigado também aí por ter liberado, porque eles que não vêm aqui porque a senhora não deixa, agora a senhora deixou. Tô brincando. Obrigado aí pelo carinho da companhia de vocês aí, viu? Ah, tem um abraço também aqui para o João Batista, lá do PA 90, que também está assistindo com a esposa, a Lucileide. O Gazeta Digital, www.gazeta digital, tem aí várias opções de notícias para você acompanhar e ficar bem mais informado. Olha só, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Emanuelzinho, do MDB, recebe os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, e da Casa Civil, Rui Costa, do PT da Bahia, para um jantar nessa segunda-feira. Deve estar rolando por lá esse jantar, hein? O encontro, que também deve contar com outros integrantes da base aliada, busca soluções para estancar uma crise entre o Palácio do Planalto e também Congresso Nacional. O governo Lula se encontra aí num momento de tensão com a Câmara após o presidente Arthur Lira, do PP, lá de Alagoas, criticar publicamente Padilha. O parlamentar afirmou que o ministro era, aspas, incompetente e também responsável por plantar, aspas, notícias falsas sobre o Congresso. Bem, nos bastidores, deputados dizem que Lira ficou contrariado com o que considerou ser, aspas, uma interferência do governo, sobretudo de Alexandre Padilha, na votação que manteve a prisão de Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, e também do motorista Anderson Gomes. Manutenção da prisão foi, aspas, divulgada como uma derrota de Padilha, o que ele nega. Nem mesmo aliados do prefeito Emanuel Pinheiro, Lorenberg, o
glorioso Emanuel Pinheiro do MDB, nem mesmo esses aliados aí acreditam que ele consiga evitar que as contas da gestão referentes ao exercício de 2022 sejam reprovadas pela Câmara Municipal de Cuiabá. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE, aponta que a Prefeitura acumulou um déficit de 1.250 bilhões de reais no período, seguindo o mesmo posicionamento da oposição. O vereador Renivaldo Nascimento, do PSDB, que foi secretário de Meio Ambiente de Emanuel, ele faz parte aí da base aliada. Ele disse que o gestor não deve conseguir evitar uma, aspas, derrota lá no Legislativo. Aí o Renivaldo diz o seguinte: não vejo que a Câmara Municipal vá mudar o entendimento. Eu, particularmente, não acredito que o prefeito vá conseguir reverter essa reprovação, fecha aspas, disse o Renivaldo durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia. Que coisa, Emanuel. Coisa para ficar feia tem que piorar um pouco, tem que melhorar um pouco mais, né? Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br e se informe cada vez. Lorenberg, nem os próprios aliados. Quem diria, Renivaldo Nascimento é carne e unha, assim, ó, com o glorioso Emanuel Pinheiro, e está dizendo que, meu Lorenberg, Emanuel, não dá, nego, agora já era, a Inês já é morta, né, já levou até encostar. E aí, você acha que o Renivaldo tem assim, é uma voz isolada, ou você acha que os demais também devem seguir esse pensamento aí? Se o vereador da base está falando isso, quem sou eu para dizer o contrário? Mas tem duas observações que devem ser feitas sempre, amigos. Quem reprova ou aprova as contas é o Legislativo, é a Câmara de Vereadores, independentemente do parecer do Tribunal de Contas do Estado. Quem diz que deve aprovar ou não é a Câmara de Vereadores, que por si só requer 17 votos. É bom se diga isso. São 17 votos, o que é um pouco difícil, não estou dizendo que é impossível, um pouco difícil de conquistar esses 17 votos. No eleitoral, principalmente. Aí é que está o grande detalhe. Veja, eu garanto a vocês, amigos telespectadores, que mais da metade do conjunto de vereadores da Câmara Municipal leu o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Não leu. Ele vai votar exatamente, olha, é ano eleitoral, amigos, eu não quero perder minha cadeira, vou votar contra a aprovação das contas, porque eu serei reeleito e vou manter o meu emprego por mais 4 anos. Simples assim. Bem simples. Eu devo concordar com você, porque eu penso exatamente isso, da forma que o Lorenberg expôs aí o pensamento dele a respeito disso aí. Então, Renivaldo, eu achei que você ia seguir até o final, aí, até o último suspiro, né? Mas não, agora fazer o quê? Mas, enfim, é ano de eleição também, né? Tem que dar resposta lá. Não sei se as pessoas vão entender que de uma hora para outra mudou de posicionamento, se vão entender na hora de votar também. Não, agora já é outra pessoa. Não sei também. O Renivaldo, inclusive, é um bom vereador e também fez um bom trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, não é? Só que essa questão de legitimar ao longo de mais de 6, 7 anos aí, porque a outra gestão também conta, né, a primeira do Emanuel, isso não sei se as pessoas vão, né, dirimir, vão, sei lá, vamos ver na hora de a onça beber água. Por falar em despesa, doutor Milton Matos da Silveira está aqui conosco hoje, promotor de justiça. Procede a informação de que a Prefeitura de Cuiabá, na parte da saúde, tem eu falei uma dívida aqui de 1.250 bilhões, apontada pelo Tribunal de Contas, mas eu fiquei sabendo também essa semana aí de que beira os 500 mil, meio bilhão de reais, os 500 milhões de reais, a dívida
que a Prefeitura tem com a saúde pública. Isso procede? O senhor tem essa informação nessas análises que o senhor tem feito, no acesso a documentos, enfim? Primeiramente, eu posso quebrar o protocolo aqui? Pode quebrar o protocolo. Mandar um beijo para minha filha, está assistindo, a Lorena. Ah, Lorena. Está assistindo. Fala da gloriosa Larissa. Larissa, estava assistindo as duas lá e eu pedi para mandar Fala da Larissa e não fala da filha. Aí chega em casa, faz a moeda com a esposa e a filha fica burrada, não vai querer nem jantar. Bom, mas falando da dívida, hoje está em curso uma mesa técnica no TCE. Né? Eu estive nessa mesa técnica, estou participando da mesa técnica, agora está um encontro entre os técnicos. Mas a conversa inicial que está por volta de 500 milhões. Só saúde? Só saúde. A empresa cuiabana, mais de 100 milhões, 100, 120 milhões. A empresa cuiabana é a que toca o HMC e o São Benedito. E a Secretaria Municipal de Saúde, 350 milhões para cima. A empresa cuiabana, e o problema é que esse déficit todo mês ele aumenta. Porque, veja só, a empresa cuiabana, que toca o HMC e o São Benedito, ela tem um contrato de direito público, ela faz parte da administração indireta, então ela tem um contrato com a Secretaria Municipal de Saúde de custeio. E esse contrato prevê um repasse de 17 milhões e 400 mil reais da Secretaria para a empresa cuiabana. Mas só o HMC custa por volta de 24, mais o São Benedito custa uns 30, 32 milhões de reais por mês para bancar os dois hospitais. E só é repassado o valor de 17 milhões e 400, ou seja, todo mês só falta 10 milhões. Então é por isso que não tem, é uma matemática impossível. 17 milhões, aí para 24, 7, qual que é da São Benedito? Ó, estima-se que os dois custem por volta de 30, 32 milhões, então só falta falta 10 milhões no mínimo. A conta não fecha nunca. Não tem, aí por isso que aí a empresa fica ali com, tem 4, 5 milhões para receber, paga 500 mil, mas não consegue saldar mais a dívida, porque a dívida vem se acumulando ao longo do tempo. E transformou isso aí numa bola de neve. Né? Então, há uma mudança, isso está sendo discutido no Tribunal de Contas, mas também no Conselho Municipal de Saúde, a reformulação desse contrato para prever recursos mais adequados à atual realidade hoje das despesas dessa empresa. Isso é um passo importante. Né? Eu acho que hoje é um dos passos mais importantes, é a revisão desse contrato entre a empresa cuiabana e a Secretaria Municipal de Saúde. E a segunda questão importantíssima é a Prefeitura repassar os valores, pelo menos os valores previstos na LOA. Hoje tem uma diferença que tem que ser repassada entre a Secretaria de Fazenda e a Secretaria Municipal de Saúde com valor considerável. Né? É um valor vultoso. Então, assim... O que é o valor vultoso? Mais de 10 milhões de reais. Né? Mais de 10 milhões de reais. Então, esses valores têm que ser repassados para que a empresa, mas mesmo assim não vai ser 100% suficiente para tocar. Mas com esse recurso já está difícil, imagina sem ele. Então trazer recurso novo, enfim, sem dinheiro. Eu queria só saber essa aritmética aí, que eu não estou entendendo. A LOA, ela foi aprovada, o senhor sabe o X exato para a saúde que foi aprovada? Ela é dá uma média de 46 milhões, ela dá 591 milhões, algo assim, que tem que ser repassado só do município, fora o que vem do Ministério da Saúde, que é o chamado Teto MAC. E vamos colocar 500 milhões. Mais os financiamentos estaduais, né? Mais emendas, mais... Isso não está sendo repassado... Isso não está sendo... A Prefeitura vem repassando, mas não a totalidade. Não a contento. Não a totalidade da LOA. Por exemplo, se você pegar o que foi arrecadado, né, pelo município de impostos e o percentual ali que tinha que estar indo da Secretaria de Fazenda para a Secretaria Municipal de Saúde, há uma diferença, né, de repasses. Então, essa diferença aí nós vamos cobrar isso aí. Entendeu? Que o município tem que passar pelo menos esses recursos. Né? O prefeito parece que está conseguindo alguns valores, né, via Ministério da Saúde importantes, né? Não é da noite para o dia que esses recursos vão aparecer, mas pelo menos o da SMS para a Secretaria de Fazenda tem que passar. Que coisa, hein? A conta não está batendo, não está fechando e dificilmente vai fechar. Bom, vou torcer, né? Eu honestamente não torço contra, eu torço para que consiga, né, lá. Como, Paulo, que ele vai conseguir, se de fato forem 500 milhões,
Como que ele vai conseguir? Não sei, eu não sei, mas eu torço para que consiga. Borenberg. Promotor, o senhor deu uma entrevista à rádio da Assembleia Legislativa e naquela oportunidade o senhor falou do Ministério Público tem a missão constitucional de fiscalizar, acompanhar, porque tem que defender o conjunto da população. E naquela oportunidade o senhor fez elogios ao SUS, que cobre desde a primária, né, a atenção primária, até as cirurgias mais complexas. E aí eu faço a pergunta do senhor, que na verdade é um complemento à resposta anterior. Ora, o SUS de fato é digno de elogios, mas o que falta para colocar todo o SUS do papel na prática, no dia a dia, promotor? O que falta? O que falta para fazer isso? E um outro exemplo que o senhor colocou, também naquela entrevista, diz que é papel do Ministério Público, o senhor também tem essa tendência de diálogo, de conversar com o gestor para achar uma solução. Esse diálogo é muito difícil de ocorrer com o gestor público de uma forma geral, não apenas o de Cuiabá, mas de uma forma geral. É difícil de ocorrer ou não é difícil? Bom, vamos lá. O SUS, ele é tripartite, né? Tem que vir dinheiro federal, estadual e municipal. Historicamente, houve um desfinanciamento por parte do governo federal. Tanto que a tabela SUS, né, o Ministério da Saúde paga R$10 por uma consulta, né? Então é um valor irrisório, né? Então, cada vez mais, o Ministério da Saúde vem diminuindo a sua participação nesse financiamento. Para que os serviços não parassem, os estados começaram a colocar mais dinheiro. Então, constitucionalmente, o estado tem que colocar 12%. Aqui em Mato Grosso está mais de 14%. Os municípios de Mato Grosso, nenhum investe menos do que 15%, que é o limite constitucional. Cuiabá está em 25,7% da LOA do município de Cuiabá está destinado para a saúde. E todos os outros municípios, eu participei de uma apresentação na Assembleia que foi feito esse panorama. Todo mundo vem colocando, porque como o Ministério da Saúde, vamos dizer, pisou no freio, os outros, e as demandas de saúde vêm sempre aumentando, porque você cria um serviço de saúde e de repente você tem que ampliar. Por exemplo, há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, não existia atendimento odontológico nas unidades básicas de saúde. Colocou 1, 2, hoje a maioria tem. Então isso é um custo e vai aumentando, né? Quanto que vai custar esses hospitais regionais? Vão custar, se está caro para construir, depois para manter, vai ficar muito caro esses hospitais, né? Os serviços de alta complexidade são caríssimos. Caríssimos. A Conitec, que é o órgão do Ministério da Saúde que avalia novas tecnologias, toda hora está avaliando novas tecnologias e são caras essas tecnologias. Então você pega o SUS, que é um grande plano, é um plano de saúde universal, para todos os brasileiros. É o maior patrimônio, eu digo que é o maior patrimônio que nós temos no Brasil é o SUS. Mas a gente tem que entender que as demandas de saúde são infinitas e os recursos são finitos. Então, o que o gestor tem que fazer, que complementando a sua pergunta? Primeiro, você tem que colocar pessoas competentes em cargos estratégicos. Gente que entenda de saúde. Porque se os recursos são finitos e as demandas são infinitas, você tem que otimizar esse recurso primeiro, não desviar, né? Não roubar o recurso. E segunda coisa, você gastar esse recurso muito bem gasto. Por quê? A judicialização. Eu dei uma entrevista esses dias falando sobre judicialização. Tá? O gestor, o que ele... Olha, está judicializando muito para cirurgia cardíaca. E está vindo os liminares e serviço, está tendo um custo para o Estado isso aí. O que é mais barato? A gente continuar pagando essas liminares, bancando essa judicialização, ou a gente pegar e criar esse serviço e às vezes pagar menos? Né? Então, essa análise e esse planejamento, essa é a palavra-chave, planejamento. Então, planejamento estratégico. Para onde que a gente vai? Que recursos nós estamos disponíveis? Né? Hoje é uma demanda judicial fortíssima. Eu estava num evento belíssimo que o Tribunal de Justiça fez, um workshop sobre autismo, e você vê ali que vai ser um grande problema de saúde pública.
Nos Estados Unidos, o médico fez uma apresentação lá que estima-se que hoje estima-se que tem por volta de 6 milhões de autistas no Brasil. Né? E se fala muito sobre a criança com autismo. Mas essa criança tem autismo, ela vai ser um adolescente com autismo e ela vai ser um adulto com autismo. Se ela, dependendo de onde ela está, um nível 2 de suporte, um nível 3 de suporte, mesmo um nível 1 de suporte, que seria o caso mais leve, se ele não tiver o acompanhamento das terapias, se ele não tiver todo um suporte e ele não se tornar um adulto funcional, que ele consegue tocar a vida dele, ele vai dar uma grande despesa no futuro. Nos Estados Unidos, estima-se que hoje precisaria de volta de 170 bilhões de dólares para dar um tratamento de saúde digno para todos os crianças, adolescentes e adultos autistas nos Estados Unidos. Nossa, a cada 36 homens que nascem hoje, um é autista. Nos Estados Unidos? Aqui no Brasil também. Aqui? É um dado mundial. 36? Uma criança a cada 36. Então, olha o custo que nós somos, um investimento. Ah, mas é muito dinheiro para investir. Mas se você não investir na criança, primeiro que nós temos uma questão toda aí de dignidade da pessoa humana, de direito à saúde, né? E não tem preço isso. Mas, olhando também sobre o ponto de vista de recursos da saúde, se você trata essa criança pequena, você vai economizar bilhões no futuro. É a mesma coisa do saneamento básico. Cada real que você coloca no saneamento básico, você economiza tanto em saúde. Bom, enfim, eu volto aqui mais uma vez para o intervalo comercial. Eu sei que esse negócio do autismo aí, rapaz, eu fico intrigado porque tem que ter um empenho maior aí de autoridades aí, no sentido de cobrar, de fazer buscar por políticas públicas. Os planos de saúde, eles são negligentes, porque a gente recebe de reclamações aí, que os planos não estão atendendo, fora outras dificuldades aí que aquela família que tem algum membro da sua família aí com autismo tem dificuldade, seja na escola, seja para internar, enfim, é um negócio que não foi encarado. Ainda bem que o Ministério Público, tá, para sexta-feira, o Paulo falou que tem sexta-feira tem um evento lá no Ministério Público que trata exatamente... Eu vou ser debatedor nesse evento lá. Você vai estar lá, né? Vou. Então, é bom encarar isso de frente, a gente precisa de desatar esses nós aí, né? O intervalo comercial, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui. Este é o último bloco, significa dizer que nós vamos ter que correr, rapaz, aqui nas perguntas. E ele vai ter que correr nas respostas também. E você vai ter que correr para compreender o que nós vamos estar falando aqui. Por exemplo, eu não tenho como seguir se não dirimir uma dúvida aqui. A questão do autismo, eu citei aqui que tem reclamações, e tem mesmo, de gente com dificuldade de fazer funcionar os planos de saúde. O cara, às vezes, tem um plano de saúde, mas na hora de chegar lá no hospital, há negativa lá. Você tem conhecimento disso, doutor? Porque... Isso aí quem cuida dessa questão da saúde suplementar, né, é a promotoria do consumidor. É o Dr. Wagner que está respondendo hoje lá. Eu sei que parece que está tendo foi procurado por um grupo de mães, eles abriram algumas negociações lá com os planos de saúde, mas eu não sei exatamente. Convidar o doutor? Wagner Fachoni. Doutor Fachoni, vamos convidar o doutor Fachoni para vir aqui para a gente esmiuçar isso também. Outra coisa que eu preciso de levantar com o senhor aqui é sobre o adicional por insalubridade, que outra reclamação aqui na Prefeitura de Cuiabá, dos servidores, não é? Na parte da saúde. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, como é que está isso, como é que o Ministério Público está lidando com isso de situação. Essa aí foi uma questão que nós, inclusive, fomos pegos de surpresa, né? Fomos avisados ali, faltando alguns dias para vencer o prazo do TAC de 90 dias, porque o TAC previu 90 dias para fazer a regularização, né, do pagamento. Por que isso? Porque a insalubridade é devida a todo servidor, não só público, mas também, né, e da iniciativa privada, que trabalha em condições insalubres. E essa condição de insalubridade, que varia de 10%, 20% ou 40%, ela é medida através de perícia,
né? Profissionais especializados nisso aí, se eu não me engano, é médico do trabalho, tem especialidades ali que podem fazer esse tipo de laudo. Eles vão lá, fazem com equipamentos, fazem essa medição e falam, olha, o Paulo, porque não é só, eu sou médico, eu tenho 40%. Não, eu sou enfermeira, eu tenho 40%. Não. Se você é um médico, enfermeira, e você está trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, no administrativo, você não tem nada de insalubridade. O que importa é o local em que você está trabalhando. Mas a lei é de 2007, eu acho que é isso, 2006 ou 2007, e nós não temos essa informação com precisão se até hoje foi feita essa perícia. Para pagar o adicional de acordo com o que cada um merece. Aquele que realmente merece. Realmente merece e no percentual que ele merece. Um técnico enfermagem que trabalha dentro de uma UTI, provavelmente vai ter os 40%. Mas um técnico enfermagem que está na recepção de uma unidade base de saúde, vai ter os 40%? Provavelmente não. Mas quem vai dizer isso é a perícia. Então a ideia é o quê? Que se regularizasse, foi contratada uma empresa, foi pago mais de 4 milhões de reais para essa empresa, e esse serviço ainda, a princípio, não foi concluído. Por quê? Porque essa perícia não está entregue, não está resolvida essa questão. Então, o que nós acordamos lá com a autorização do Procurador-Geral de Justiça, doutor Deusdedit, que foi também muito sensível à situação também do conselheiro Sérgio Ricardo, do Tribunal de Contas. Aliás, o Tribunal de Contas é um grande parceiro, aqui registro meus cumprimentos ao conselheiro Sérgio Ricardo, Guilherme Maluf, e hoje o Walter Albano está ali na mesa técnica, né, preside, está à frente desse trabalho na mesa técnica. Houve um entendimento de se prorrogar por mais 90 dias para que termine esse trabalho, porque a nossa ideia a gente não quer prejudicar, quer resolver. Deixar claro, nós não queremos prejudicar o profissional de saúde, mas nós estamos falando de recursos que são públicos. Então, quem tem direito vai receber, mas o que a gente quer cortar são distorções de pessoas que estão recebendo em percentuais que não fazem jus ou até em funções que nem teriam direito ao recebimento. Promotor, no bloco anterior, o senhor falou que o dinheiro é escasso, é curto, mas a demanda é crescente. Infinita. É infinita. Mas no dia 30 de março de 2023, o senhor fez uma palestra lá na escola. Eu tô achando que ele fica uns 3 dias vendo minhas palestras, Paulo. Não é possível, na escola... ele sabe tudo. Eu acho que ele sabe mais que eu, de mim mesmo. Na Escola Superior do Tribunal de Justiça, o senhor fez uma palestra e o senhor chegou a afirmar o seguinte: é preciso que o Ministério Público e o Judiciário entendam o SUS por completo, a dinâmica do SUS. E aí vem a minha pergunta. O Judiciário e o Ministério Público já estão entendendo o SUS, já estão compreendendo a dinâmica do SUS para poder trazer as soluções? Olha, eu posso dizer por mim, eu estou engatinhando, mas a largos passos, né? Hoje, há mais de um ano, eu já tenho eu consegui compreender bem o funcionamento do SUS, toda a sua dinâmica. Eu vou em todos os hospitais, eu vou nas unidades básicas de saúde, desde lá do Pedra 90 até as do Centro, do Osmar Cabral. Eu vou no tribunal, nas comissões de saúde da Assembleia, no Tribunal de Contas, recebo muita gente na promotoria e hoje eu posso dizer, aqui sem medo de errar, que eu já tenho um entendimento muito bom da complexidade do SUS. Mas esse entendimento, para mim, é mais fácil porque eu estou numa promotoria exclusiva da saúde. Aquele colega promotor de justiça que está, às vezes, numa cidade pequena, apesar de lá a complexidade é muito menor do que aqui na capital, que concentra os grandes serviços de saúde, né? Mas ele faz saúde, ele faz infância e juventude, e assim como o juiz, né? Saúde, infância e juventude, criminal, improbidade, é mais difícil. Então, por isso que é importante ter promotorias como a minha, e eu também sou coordenador do Centro de Apoio Operacional, para que nós, que temos uma expertise maior, conseguimos dedicar o nosso tempo praticamente, eu acordo e durmo pensando em saúde, trabalhando com saúde, a gente possa dar esse apoio ao colega.
E é por isso que cada vez mais o Ministério Público e o Judiciário também não está ficando atrás, criou-se uma vara de saúde, justamente porque não são todos os juízes que vão ter a compreensão dos problemas de saúde, então criou-se uma vara exclusiva da saúde. Hoje o Tribunal de Justiça tem um comitê que eu faço parte, inclusive, hoje é presidido pelo Dr. Lindotti, desembargador Lindotti, né, que era o juiz da vara da ação civil pública e da saúde, que é um grande conhecedor do SUS. Né, eu acho que não tem ninguém melhor do que ele, apesar do grande trabalho que a desembargadora Helena fez lá, mas o doutor Lindotti, ele também dormia e acordava pensando em saúde. Então, eu acho que essas especializações, o colega conseguir é muito importante, mas não é fácil, porque o SUS também, professor Lorenberg, ele é dinâmico. Muitas vezes o colega ajuiza uma ação civil pública querendo que o Estado faça isso, o município faça isso, de repente, numa instância de pactuação em CIB, por exemplo, convenciona-se que quem vai fazer aquele serviço não é mais o município X, mas o município Y, porque o SUS ele é pactuado e ele é decidido através das instâncias. O próprio secretário estadual de saúde, o governo, não pode colocar R$1 num município sem autorização da CIB, sem autorização desse grande colegiado de secretários municipais. Então ele é muito dinâmico, o SUS a gente tem que estar sempre atento. Doutor, caminhando para o final aqui, já, não é? Eu queria que o senhor falasse, lá no mês de fevereiro, rapaz, olha só. Aliás, mandar um abraço para o Moacir, que é amigo do doutor Milton, que estava falando com ele. Não que eu tenha olhado aqui de rabo de olho, que o senhor estava conversando, mas o senhor comentou baixinho aí que o Moacir, que é o amigo dele, está assistindo, né? É Moacir de quê mesmo? Moacir Tortato, um grande amigo. Tortato! Um grande magistrado do estado de Mato Grosso. Doutor Moacir, então, todo respeito, obrigado pelo carinho Lá em fevereiro, houve a sugestão do Ministério Público para que o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde, assumisse vou usar o termo assumir, o Hospital do Câncer, né? E aí, estabeleceu-se um prazo de 30 dias. Já se passou, estamos no final, caminhando para o final de abril. Já tem uma resposta, já tem um posicionamento do governo? Eu conversei com o secretário Juliano, que é o secretário que está mais à frente disso aí, adjunto, né? Gestão hospitalar. Está tudo caminhando para que, sim, o Estado assuma o Hospital do Câncer. A ideia é que hoje o Hospital do Câncer ele é um hospital que ele tem um contrato com o Cuiabá e ele atua 60% SUS. A ideia é que ele seja um hospital 100% SUS. E que ele seja, vamos colocar aqui, a grande mãe da oncologia do Estado. Ele vai se transformar, a ideia é que ele se transforme num CACOM. Porque os centros de tratamento de câncer, eles são UNACONs ou CACONs. UNACONs aqui, CACONs aqui em cima. CACONs, eles têm uma maior complexidade, tem que oferecer mais serviço, ele tem que dar suporte para os outros UNACONs. Então, o Hospital do Câncer, eles estão refazendo o contrato, melhorando o contrato, incluindo mais serviços, imunoterapia, que hoje tem uma certa dificuldade, uma grande dificuldade. Então, o Hospital do Câncer se transformaria, acredito que isso vai acontecer, na grande mãe da oncologia do Estado, sendo um hospital 100% SUS e contratualizado com Cuiabá. Inclusive, a Manuel Pinheiro assinou comigo a notificação recomendatória, né? Concordando com a estadualização do contrato, né? Menos um para mim. Mas aí o município também de Cuiabá vai perder esse recurso do teto MAC que vem. Mas é um recurso carimbado também, que ele vem só para ser repassado, né? Fundo a fundo, depois é repassado. Mas a ideia é que vai ter uma grande melhora no atendimento oncológico no Estado. Ok. Lorenberg, uma curtinha para uma resposta mais curta ainda. Muito rapidamente, promotor, em outubro de 2023, a ouvidoria, uma equipe da ouvidoria e uma equipe da sua pasta, no Ministério Público, foi atender as pessoas, sobretudo as mulheres, lá na Praça Ipiranga. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito. 30 segundos. A ouvidoria vem fazendo um trabalho belíssimo. E eu acho que é uma vitrine do Ministério Público e um grande canal de captação de demandas, né? Hoje nós temos índices alarmantes de violência doméstica, coisa absurda.
E o Ministério Público, aqui eu parabenizo o doutor Deusdete, o procurador-geral, junto com toda a equipe ali dos colegas, que está fazendo um trabalho importantíssimo. Primeiro, de levar a conscientização a essas mulheres, o governo do estado entrando com o pagamento de um salário mínimo durante, acho que 6 meses para essa mulher, porque muitas ficam naquela situação de violência, porque não tem para onde ir. Vai sair da casa do marido, vai passar fome na rua. Então, essa ajuda que o governo do estado está dando também para essas mulheres, esse programa é importantíssimo, é uma união de esforços, né? E a ouvidoria, né, é importante por essa captação de demandas para a gente entender o que aquela população daquele local quer que o Ministério Público atue. Milton Matos da Silveira Neto, muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu recomendo, não é? Eu te dou 5 dias para você decidir sobre isso. Sobre vir com mais frequência aqui, com uma periodicidade de cada, sei lá, 2, 3 meses, pelo menos que venha. Porque eu vou vir mais mesmo, porque realmente faltou muita coisa para conversar aí, né? Se quiser que eu faça. Eu acho que eu não respondi nem a primeira página do professor Lorenberg. Tem umas 4 folhas ali. Ele acumula, ele vai deixando para a próxima. Né? Obrigado por ter vindo aqui, de verdade, viu? É sempre uma satisfação. E o respeito que o senhor tem para conosco e para com a informação ao público. Obrigado, de verdade, por ter vindo. Obrigado, Paulo, professor Lorenberg. Sempre que possível, faço compromisso de vir sim. Mais uma vez, abraço para a Larissa, que é a esposa, para a filha, que é a Lorena. A Lorena, Larissa, Lorena, e a Séfora, que é a prima. Tá? Aliás, a Josiane, que também está aqui, está assistindo ao programa, ela é enfermeira, Josiane Vilela, do Dom Aquino, obrigado pelo carinho da companhia. Lorenberg, a gente se encontra amanhã, não é? Até amanhã. Doutor Paulo Prado, Paulo Roberto Jorge do Prado. Seu amigo? Vai estar, falei com ele agora à tarde, né? Tem muito assunto para conversar aqui com. Também gosto muito dele. Ele é um baluarte aí no nosso Ministério Público. Vai estar conosco aqui, doutor Paulo Prado, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.